Olá, meus queridos alunos do 7º ano. Aqui quem vos fala é o professor Daniel Gama. Vamos à correção do nosso exercício de cidadania moral e ética. E também, ao término dessa atividade, vamos fechar este assunto com uma atividade prática de pesquisa que eu pretendo que vocês façam. Tá? Na verdade, vai ser uma entrevista. Mas nós vamos primeiro ao exercício. Lembrando para vocês que essa correção é referente ao assunto 3, as 3 peneiras do homem, verdade, bondade e utilidade, né? E agora nós vamos à correção do exercício, indo no passo a passo para ver se as nossas respostas bateram aí de alguma forma, certo? Bom, crianças, então vamos tirar as dúvidas de vocês. Olha o que dizia o comando da questão. A partir da observação do livro e slides, copie e responda as seguintes questões em seu caderno, deixando para responder 3 linhas em cada pergunta. Então, era importante que vocês deixassem 3 linhas, no mínimo, para poder responder cada pergunta, certo? E aí, nós vamos às perguntas, e aí, toda hora que eu fizer a pergunta, nós vamos lá no slide, onde teria a resposta para confirmar, para ver se a nossa resposta bateram. Beleza? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte: o que afirma a verdade absoluta segundo Sócrates? Ou seja, nessa pergunta aqui, eu quero saber o que Sócrates afirmou sobre verdade absoluta. Aí, nós vamos lá no slide que o Sócrates fala sobre isso, e aí vamos ver se as nossas respostas bateram, beleza? Olha aí, moçada, logo aqui surge a resposta. Para Sócrates, existe uma verdade para ser dita. Existe uma verdade absoluta que tem que ser dita, afirmada, e existe uma verdade universal que vale sobre todos e que impõe nossa consciência o seu exame. Ou seja, aqui nessa questão, eu não peço nem para você interpretar o que o Sócrates quis dizer. É só copiar tudo isso aqui que está correto. No caso, se você quiser fazer uma interpretação do pensamento do Sócrates aí, também tua resposta vai estar corretíssima. Entenderam? Apenas isso aí. Beleza? Vamos seguir. Na segunda pergunta, eu fiz a seguinte pergunta: o que afirma a verdade relativa? Nesse caso, se vocês lembrarem, existe uma escola, na verdade, né, de científica que trabalha a verdade relativa. Então, quando eu pergunto o que afirma a verdade relativa, a gente tem que correr lá para o slide para ver se a nossa resposta vai bater também. Beleza? Vamos lá no slide dar uma olhada sobre verdade relativa? Bom, se a gente for ler aqui todo o slide, a gente pode correr o risco de fazer uma resposta muito grande para uma coisa bem pequena que eu perguntei. O que afirma a verdade relativa? Mas eu vou ler de novo, só para vocês reverem isso aí. A tese de que a verdade é relativa é muito popular na academia, ou seja, nos centros acadêmicos, na escola, né? Então a gente não pode simplesmente fechar numa única verdade absoluta, não pode existir, porque o conhecimento ele muda, ele se modifica, novos estudos surgem, né? Com o passar do tempo. Lembra que eu falei isso? Entre estudantes da assim chamada ciências humanas, em oposição à tese da crença da verdade absoluta. Ou seja, o que é que eu quero dizer aqui? Simplesmente assim, que a verdade é relativa, tá? E que ela é muito popular na academia, ou seja, nas escolas. Apenas isso daí já está perfeito a tua resposta. Se tu colocares todo o comando, também fica legal, mas torna-se desnecessário colocar tudo, tá bom? Vamos à nossa terceira questão. Na terceira questão, a pergunta diz o seguinte: cite um
um exemplo de conflito de verdades durante a Idade Média, tá? É só a gente voltar lá naquele slide, quando eu falo do poder que a igreja tinha na época, né? Que ela detinha o conhecimento, ela controlava a economia, politicamente das pessoas. Então, quando a gente fala de citar, né, um exemplo de conflito de verdades durante a Idade Média, vai ser simples vocês pegarem, por exemplo, e a gente olhar lá naquele slide voltando de novo, para a gente poder lembrar do que a gente falou naquela aula passada, beleza? Vamos lá rapidinho? Se vocês lembrarem, eu coloquei nesse slide e expliquei no ato, quando eu coloquei nele, conflito entre verdades na Idade Média. O que aconteceu é que, na maioria das vezes, as pessoas iam para os tribunais da Santa Inquisição. O Tribunal da Santa Inquisição, as duas imagens retratam os tribunais de Santa Inquisição. Então as pessoas iam para lá justamente porque elas iam acusadas de cometer algum crime contra a igreja. Então elas tinham que ir para lá, muitas vezes serem julgadas e muitas vezes eram condenadas, tá? Mas então o que a gente percebe, o que a história traz para a gente é que esses conflitos geralmente se davam em pessoas que pensavam diferente da igreja, que contestavam. Então, havia um conflito de verdades, vocês podem estar colocando isso. Na Idade Média, seria esse conflito entre a igreja, que era a verdade absoluta na época, e pessoas que vinham com novas propostas de possíveis verdades ou teses que geralmente contrariavam o que a igreja dizia, tá bom? Então, pode ser uma resposta simples para você colocar aí. Conflitos de verdades era tudo que ia de contra o que a igreja pregava. Pronto, isso já é um conflito de verdade, beleza? Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Já na quarta questão, nós temos: como o conhecimento pode mudar nossas vidas? Gente, isso aí é pessoal, tá? Eu não posso nem intervir, eu posso colocar para mim, né? Como o conhecimento ele muda a minha vida. Eu posso colocar aqui o professor Daniel, ele coloca assim: o conhecimento me faz ser muito mais humano, me faz querer fazer a bondade, me faz querer seguir o caminho do bem, né? O conhecimento me faz querer avançar cada vez mais nos estudos. Então, vocês vão ter uma concepção também de vocês, certo? E aí tem a quinta questão, que ela diz o seguinte: qual a importância de praticarmos a bondade? Tá? A bondade, gente, também é relativa. Eu tenho meu conceito de bondade, você vai ter o seu, né? O que você aprendeu sobre o que é bondade. Então, é só você pegar e se expressar da forma que você pensa da importância de fazer a bondade. Também é pessoal, as duas últimas, tá? Aí nós vamos para a nossa atividade prática, que eu vou deixar para vocês para fechar esse assunto, que essa atividade está valendo ponto para a nossa avaliação. Olha o que diz o slide. A partir de seus conhecimentos sobre a importância de praticarmos a bondade, escolha alguém de sua família ou algum colega da turma e faça uma entrevista, pedindo para que essa pessoa responda somente essas duas questões. E deixe ela responder à vontade, tá, gente? Para você, o que é bondade? Por que é importante fazermos a bondade? Deixa que a pessoa responda à vontade, você não pode interferir, não pode ajudar. Primeiro, quando chegar, diga bom dia, boa tarde, posso te entrevistar? Aí, faça as duas perguntas, são duas perguntas básicas, fique à vontade, deixa a pessoa à vontade para ela responder, certo? Quando a pessoa terminar de responder, você tem que estar copiando tudo, lógico, né, essa resposta dela. Aí você diz muito obrigado. Acabou essa atividade, o que vocês vão fazer? Vão pegar, vão trazer
né? Vão deixar ela guardadinha no caderno de vocês. Quando nós retornarmos, eu vou corrigir. Beleza? Um abração a todos.